Então, o que significa a distribuição amostral? O processo é mais ou menos assim. Você tem lá o conjunto com N indivíduos, que é a sua população. Para esse conjunto, eu vou escolher, por exemplo, 2 amostras. Tá? Eu vou escolher um certo conjunto aqui, que vai me dar uma amostra 1, vou chamar assim, 1. E eu vou pegar um outro conjunto escolhido aleatoriamente, tá? Escolhi um número de indivíduos ali, uma amostra 2, que pode ter alguns indivíduos da outra ou não, isso aí tanto faz. Tem uma amostra 2. Amostra 2. As duas com N elementos. Tanto a primeira quanto a segunda com N elementos. Para essas 2 amostras, eu estou colocando 2, mas poderia ser quantas amostras eu tiver disponível no meu experimento. Para essas 2 amostras, para cada uma delas, eu vou calcular uma estatística. A estatística pode ser uma média, vou chamar de X1 para dizer que é da amostra 1. Tá? Poderia ser um desvio padrão, vou chamar de 1 para dizer que é o desvio padrão da estatística 1. Poderia ser uma proporção, vou chamar aqui, proporção, geralmente a gente usa a letra alfa, alfa está associada à proporção. Poderia ser uma proporção de indivíduos com uma determinada característica, qualquer estatística que me interesse. Tá? Qualquer medida que esteja me interessando. Aqui eu estou usando alfa para representar a proporção. A letra alfa geralmente está associada a cálculo de proporção. Fui lá, calculei as minhas estatísticas, né? Escolhi uma certa medida e tenho lá a minha estatística. Só que aconteceu o seguinte. Na primeira amostra, uma dessas medidas deu um valor, sei lá, 1,98. E a da outra, de baixo, que é uma amostra diferente, deu 2,75. Por que eu obtive estimativas diferentes? Porque eu escolhi amostras diferentes, isso vai me dar valores diferentes lá na minha amostra. O processo de inferência é o seguinte, é você olhar para esses valores que estão aqui e tentar saber lá na população qual é o valor para aquilo que você estava querendo estudar. Vamos supor que eu calculei a média. Será que a média é 1,98? Será que a média da população é 2,75? Será que a média da população está mais perto do 1,98? Está mais perto do 2,75? Não sei, tá? Então, quando eu escolho 2 amostras, eu tenho estimativas diferentes. Agora, se eu fizer esse processo de amostragem, só que eu caracterizar essas amostras com uma probabilidade, vamos ver se a gente consegue afirmar alguma coisa sobre esse valor. Vamos supor que essa amostra 1 seja uma amostra que tem 60% de acontecer. Tá? Então, dentro de todas as minhas amostras possíveis, essa amostra 1, com as características da amostra 1, tem 60% de chance de acontecer. Por quê? Porque os meus indivíduos podem ter mais mulheres do que homens, eu posso ter uma população mais alta do que mais baixa, eu já tenho essa informação a princípio. Eu vou até trocar, vou colocar 70. E essa amostra 2 tenha, vamos supor, 30% de chance de acontecer. Então, agora eu estou caracterizando, nem precisa ser o total, tá? Pode ser 70 e 20. Eu posso não estar incluindo todas as amostras possíveis do meu experimento. Aí eu pergunto para vocês, se vocês tivessem que chutar um valor para essa medida na população, vocês chutariam algo mais perto do 1,98 ou mais perto do 2,75? Tem uma população, escolhi um subconjunto. O subconjunto 1 tem 70% de chance de ser escolhido para aquela população. O conjunto 2 tem 20% de chance de ser escolhido para aquela população. Como a primeira amostra é mais provável do que a segunda, é provável, mas não necessariamente certo, é provável que o valor do parâmetro que eu quero lá no início esteja mais próximo dessa medida aqui da minha amostra. Por quê?
Porque dentre todas as amostras possíveis, eu tenho mais chance de ter a amostra com a característica da amostra 1. E a amostra 1 tem aquela determinada medida de valor, né? Que é que eu botei qualquer valor ali aleatório, mas tem aquela determinada medida de uma determinada estatística, tá? Então, isso é a distribuição amostral. É a gente dar a probabilidade de uma determinada amostra acontecer e com essa probabilidade eu conseguir afirmar com mais certeza, ou pelo menos estimar com mais confiança, qual seria o valor do meu parâmetro lá na minha população. Tá? Então, distribuição de probabilidade, em outras palavras, seria o quê? Seria eu ter um conjunto de amostras, um conjunto de subconjuntos, então eu vou colocar aqui, não 1,98, mas digamos assim, eu tenho uma estatística 1 para minha amostra 1, eu tenho uma estimativa 2 para minha amostra 2, e eu quero inferir essa estimativa lá na minha população. Eu quero saber qual desses dois valores caracterizam melhor a minha amostra. Então, distribuição amostral seria definir a probabilidade de uma determinada amostra ser escolhida da população. Ser escolhida da população. Que é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha, esse exemplo na sequência mesmo. Vamos supor que a gente está fazendo um estudo de emissão de CO2, certo? E eu defino a população como sendo composta por 4 ônibus. Então, o número de indivíduos da minha população é 4. De uma pequena companhia de transporte urbano. Desses 4 ônibus, um deles apresenta alto índice de emissão de CO2, enquanto os outros 3 estavam dentro do padrão. Então, a gente definiu a nossa população da seguinte forma, como sendo o conjunto assim, 1, 0, 0, 0. 1 é o ônibus que está com problema, que está com alto índice de emissão de gás carbônico. 0 são os ônibus que estão nas condições corretas, que estão emitindo a quantidade correta de gás carbônico. De gás carbônico? Não, CO2, não sei se é gás carbônico, não lembro. O parâmetro de interesse nessa situação é a proporção de veículos fora do padrão. Então, a partir dessa situação, a gente vai responder 2 perguntas, uma delas vai ficar de exercício para vocês para a próxima aula, certo? Então, considerando que eu tenho uma população com 4 indivíduos, a minha população é representada por 1, 0, 0, 0. Esse aqui é o ônibus com problema, com defeito. E os outros ônibus são os ônibus que estão ok. Então, pergunta A. Qual que é a proporção dessa população? A proporção, nesse caso, eu estipulei que eu quero saber o número de indivíduos que estão fora do padrão. Essa proporção vai ser o quê? Quantos elementos você tem? Qual é a proporção populacional? A minha proporção populacional vai ser um ônibus fora do padrão, porque eu tenho um indivíduo de 4 que estão fora do padrão, sobre quantos elementos? A proporção é o número de indivíduos que eu tenho, que tem aquela característica, dividido pela quantidade total de indivíduos. 1/4. Então, a proporção de ônibus com problema é 0,25 ou então 25%. O item B e o item C eu vou deixar de exercício para vocês. 1/4, exatamente, Rafael. Proporção aqui, eu coloquei que é a proporção de veículos fora do padrão. Então, eu vou deixar de exercício para vocês o seguinte. Se eu tirar uma amostra aleatória simples com reposição de tamanho 2, com reposição à amostra em tamanho 2, qual é a proporção de veículos fora de padrão para essa amostra? E o item C
item B. O C eu faço na nossa próxima aula.